got some motherfucking design on right now. Bring it down, I got 3 old thoughts on the wall. Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde, Doença. Vamos para mais um episódio. No episódio anterior, a gente falou sobre os medicamentos como um todo. Falamos que medicamento às vezes são chamados de remédio, são chamados de droga, princípio ativo, tudo a mesma coisa. E falamos basicamente o lado positivo do uso de medicamentos. Mas também falamos nos cuidados que nós temos que ter. Hoje nós vamos falar do lado risco. Aquele lado que a gente já disse que ele é inerente a qualquer medicamento. Se alguém chegar para vocês, esse medicamento, as pessoas usam o termo efeito colateral, todo mundo já deve ter ouvido esse termo, efeito colateral, todo mundo reconhece como a parte ruim do medicamento. E eu vou dizer para vocês que esse termo efeito colateral, ele é um termo muito amplo e eu vou mostrar para vocês que nós podemos melhorar essa questão desse termo, fazendo com que, numa linguagem mais grosseira, né, a gente destrinchar o que é essa questão do risco e dizer que nem tudo é efeito colateral, tá? Não é frescura falar que o termo não é esse ou aquele, mas é esclarecer para todos que quando a gente distingue cada tipo de risco, a gente entende melhor a situação e a gente pode cuidar melhor do tratamento e saber os prováveis ou possíveis, né, problemas que ele pode vir a ter. Então, efeito colateral, na verdade, o nome correto é reações adversas a medicamentos, que ele vem do inglês dos side effects, reações adversas. Bom, então a gente sabe que, como eu já disse, e eu repito e vou repetir sempre, não existe medicamento que não tenha um lado risco. Então nós vamos agora mostrar para vocês quais são os tipos de risco que a gente vai ter. Dentro do reações adversas, nós vamos denominar o primeiro deles o tal de efeito colateral. Esse é o primeiro tipo. Vocês prestem atenção porque ele é muito importante a gente saber cada tipo para conhecer o risco na hora que a gente for usar o medicamento. Bom, o efeito colateral propriamente dito é uma reação que aquele medicamento vai trazer no seu organismo que já é esperado. Na bula já fala lá, vai acontecer. Ele não é grave, ele é reversível, quer dizer, depois que você acabou de usar o medicamento, some. E some sem deixar sequela, né? Exemplos disso, para vocês entenderem, é quando você toma um antihistamínico. Eu falei aqui que eu vou ter que falar palavras assim técnicas, mas eu vou explicar o que é. Um antihistamínico é a mesma coisa que um antialérgico, né? Aqui na farmacologia a gente chama de antihistamínico, mas lá para frente eu vou explicar para vocês alguma coisa sobre essa questão de o que é uma histamina. Bom, então quando você toma, hoje já tem medicamentos mais modernos que você toma, é antihistamínico e dá menos sonolência. Alguns praticamente não dá quase nenhuma, mas ainda existem uns muito bons ainda que dão sonolência, tá? Então você já sabe. E o que é importante você saber disso? Porque você não vai tomar um medicamento que te dá sonolência e pegar o carro e pegar a estrada. Você vai dormir e vai morrer, como acontece muito por aí. Ou se você trabalha com máquina, né, você vai ter perigo de um acidente. Ou você vai para a rua, você vai estar com sono lá, você pode ter um problema, andando na rua, pode ser atropelado, né? A gente anda dormindo. Então, a gente sabe que quando vai tomar esse medicamento, a gente tem que ficar quieto, tá? Até passar o efeito. É muito comum as pessoas resfriar
e eu vou falar mais para frente que as pessoas falam que está gripado, mas não é gripado nada, é resfriado, e a gente vai falar as diferenças para frente. Eu tenho que tomar, aí toma um anti-histamínico, ele vai tirar aquele quadro ruim, né, de resfriado, todos aqueles que a gente conhece, nós vamos falar mais na frente. Outro tipo, você toma um medicamento, muda a cor da sua urina. Aí a pessoa pensa assim, nossa, esse medicamento está me fazendo mal, eu estou urinando verde, estou urinando azul, e às vezes para de tomar. Então, quem for prescrever e quem for dispensar lá na farmácia tem que avisar, esse remédio aqui, tá vendo que a hora que eu falo medicamento, a hora que eu falo remédio, mesma coisa, tá? Uma hora eu falo um, falo outro, precisa acostumar, não tem problema não. A cor dele é assim porque o produto, depois que ele faz efeito lá, ele sai dessa cor da urina, é normal, não tem nada, não precisa parar de usar, tá? Às vezes o medicamento dá constipação, quer dizer, a gente vai ter uma dificuldade no fazer o cocô, né? Então, a gente vai ficar com o intestino preso. O pessoal mais antigo gosta muito desse termo, intestino preso. Então, a gente sabe que aquele medicamento pode dar, não precisa tomar outro só para tirar aquilo faz parte, e como eu falei, é reversível. Bom, então, como eu disse, esse efeito colateral, todo mundo sabe que vai acontecer, mas tem que explicar para evitar esses problemas que eu falei, né? Vou contar rapidamente aqui um caso. Uma vez eu dava uma assessoria numa cidade do interior, aí, a 100 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, e um dia eu estava na Secretaria de Saúde, ao sair, eles me buscavam em casa, um carro do secretário me buscava em casa, e eu conhecia bem o carro, né? Já tem muito tempo, era o Santana Quanto, cinza. Eu saí da porta da Secretaria de Saúde, deparei com esse carro em cima do passeio, e eu reconheci o motorista, o Antônio. Ele estava dormindo. Eu cheguei perto dele, ele acordou assustado. Falei, Antônio, o que você está fazendo aqui em cima do passeio? Ele falou, professor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu estou gripado. Cheguei lá na farmácia, falei com o cara, me dá um negócio aqui que eu não estou aguentando. Eu tenho que levar esse pessoal lá em Belo Horizonte, uma turma que veio fazer uma reunião aqui, enfermeiros, vários enfermeiros, carro cheio. E ele me deu esse remédio, eu vim dormir na estrada. Para mim dormir, eu parei umas 3 vezes para tomar café para me conseguir chegar aqui. Então eu cheguei aqui hoje, estou dormindo para conseguir voltar. Já entenderam o risco que esse pessoal passou? Bom, o segundo tipo de reação adversa é o efeito de hipersensibilidade. Essa palavra hiper quer dizer que maior, né? É uma sensibilidade aumentada. Então, normalmente a sensibilidade existe, mas quando ela é muito aumentada, ela é anormal. Então, tem pessoas que são mais sensíveis a essa hipersensibilidade. A gente costuma dizer, são pessoas que são muito alérgicas a isso, né? Eu tenho uma colega, por exemplo, ela já teve umas 3 vezes, passou dificuldade, quase morreu por causa de algum tipo de comida que ela comeu, e depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Se não fosse alguém muito próximo, ela tinha morrido, por causa dessa hipersensibilidade. E essa hipersensibilidade tem uma característica muito importante. Para você sentir esse efeito, você tem que ter tido ele anteriormente. O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui claro. Uma mãe grávida tomou uma penicilina. A penicilina passa no leite do neném. O neném nasceu já com a sensibilidade da mãe, que passou para ele quando ela estava gestando. Ninguém percebeu isso. Neném, uma certa idade lá, resolve, tem uma infecção lá, eles dão penicilina para ele. Como ele já passou a primeira vez, foi exposto já a primeira vez, ele pode ter uma reação grave. Então, tem que correr, porque às vezes é uma reação simples, é uma reação urticária, a gente fica vermelho, né? Mas às vezes não, dá edema de glote, entope a garganta,
E se não fizer tomar providência urgente, a pessoa pode morrer sufocada. Eu já vi caso de que o médico teve que pegar uma caneta, essas canetas Bic, ele não tinha outra opção, e furar a garganta da pessoa para ela não morrer. Então vocês imaginam o risco disso. Então, essas reações de hipersensibilidade, a maioria delas são simples, né? É uma coceira, uma vermelhidão na pele. Igual, por exemplo, um pernilongo te pica lá, você fica todo vermelho. Aquilo é uma reação de hipersensibilidade, tá? Bom, vamos falar agora. Bom, nesse caso, quando as pessoas têm esse tipo de reação, é claro que ele tem que usar algum medicamento, né, para fazer com que isso aí seja liberado, que a pessoa não tenha, possa resolver isso. Quando é um problema na pele, né, simples, assim, uma picada, tem uma série, às vezes, algumas tinturas, né? Eu, na minha casa, eu uso há muitos anos, né? E é uma que eu posso passar para todo mundo, a gente não fala aqui que vai prescrever para ninguém, mas essa não é bem isso, é uma tintura, por exemplo, de arnica, né? Você pega o álcool ou uma pinga, coloca lá a plantinha lá dentro, e com o tempo o princípio ativo dela sai, você sofre uma picada lá, você passa aquilo na pele, na hora ela tem esse efeito analgésico e anti-inflamatório, né? Mas quando o problema é maior, aí você tem que, quando a pessoa tem o risco disso, ela tem que ser socorrida imediatamente, tá? Quando é coisa pequena, não. Você vai ali, você toma um antihistamínico e vai resolver tudo, mas há situações que você tem que ser acudido com mais força, mais trabalho, né? O terceiro tipo de reação adversa, estão vendo que ela vai aumentando a gravidade? É a reação tóxica. O que é reação tóxica? É quando o medicamento ele danifica o tecido. Ele destrói o tecido. Então, nesse caso, é grave. O medicamento que você sabe que ele pode trazer toxicidade, você não pode usá-lo. Por exemplo, automedicação. Para ser prescrito, a pessoa tem que saber o histórico da pessoa para usar esse medicamento. Sabe a classe mais perigosa que produz efeito tóxico? São os anti-inflamatórios não esteroidais. E que o pessoal usa torto e direito, porque vai lá na farmácia, compra e usa. Eu vejo pessoas com problema de coluna, ao invés de fazer o tratamento adequado, ginástica, fisioterapia e outras coisas, não, vai lá no remédio, todo dia, Voltaren, ibuprofeno, né, nimesulida. Isso tudo é perigosíssimo. Nós vamos falar muito sobre isso aqui durante nossos episódios subsequentes no canal. Nós vamos falar por que eles são perigosos. E eu acho que o dia que vocês entenderem como ocorre isso no organismo, vocês vão ter muito cuidado em não usar. É claro que tem alguns medicamentos que você tem que usar. O grande problema da reação tóxica é quando você abusa. Porque você toma, por exemplo, um comprimido, vamos supor, a pessoa está com problema por exemplo, uma batida, né? Vai lá, bateu, torceu, então torceu o braço, torceu o dedo, aí vai tomar um anti-inflamatório. Bom, se é 1, 2, são poucos que for prescrito, tudo bem. Mas se você continuar tomando igual o pessoal lá pessoal lá das costas doendo lá, né? Ficar toda vez que começa a doer, não estou aguentando de dor nas costas, eu vou tomar, em vez de fazer. O problema é o repetido, né?
Sempre repetido. O repetido que é o ruim, tá? Você tomar constantemente. Então, você tem que ter cuidado. Uma outra coisa que eu vou mostrar dentro disso aqui, e a gente vai falar para frente com mais detalhes, é quando você toma um medicamento e que ele vai ser metabolizado pelo fígado, que a maioria é, né? O que é metabolizado pelo fígado? Ele vai chegar no fígado e ele vai ser destruído, vamos assim dizer. Ele vai ser desmembrado. Porque o medicamento chega lá, o fígado vai fazer uma análise assim, o que tem aqui, o que eu aproveito, o que eu não aproveito, o que eu jogo fora. Em linguagem grosseira é isso que o fígado vai fazer, né? E isso é feito por um processo chamado enzimático, que eu vou passar para vocês. Eu acho que todo mundo deve saber o que é uma enzima, tá? Eu vou colocar aqui, deixar um pouquinho, para vocês entenderem. Enzima, tá? Deixar um pouquinho aqui, porque você sabe, o YouTube você pode ir e voltar, né? E hormônio. É o suficiente para todo mundo já saber o que é, né? Bom, depois a gente fala mais sobre enzima e fala mais sobre hormônio. Então, as enzimas, elas vão fazer com que aquela reação aconteça. Ela vai dar força para a reação acontecer. E no fígado, são metabolizados um monte de coisa metabolizado no fígado. Alimentos, medicamentos, alguma substância. Então, esse sistema enzimático do fígado, ele é chamado de sistema enzimático P450. O pessoal que já estudou isso sabe bem o que eu estou falando. A gente vai falar mais sobre isso, muito, viu? Para frente. Mas o que acontece lá? Essas enzimas, para elas fazer esse trabalho, elas não têm a vontade, não. Elas têm quantidade limitada. Então, quando você, por exemplo, toma o paracetamol, todo mundo sabe o que é o paracetamol, né? A maioria das pessoas, o médico indica, o pessoal compra lá no balcão, é o Tilenol, né? O nome de marca dele é o Tilenol, mas você tenha cuidado, tem um monte de medicamento que tem paracetamol e às vezes a pessoa não presta atenção que está lá dentro daquele medicamento. Às vezes toma achando que é outro, porque tem outro nome, mas o paracetamol que é o princípio ativo, a droga, né? A substância que vai fazer efeito, está lá. E quando a pessoa toma um paracetamol e toma, por exemplo, final de noite, enche a cara, né? Vai lá, toma cerveja até não aguentar mais, o que vai acontecer? Tanto o álcool como o paracetamol, eles vão seguir o mesmo caminho no fígado. As mesmas enzimas que vão tentar metabolizar ele. Só que como essas enzimas elas são limitadas, vai chegar num ponto que ela não vai dar conta mais. O que ela vai fazer? O que sobra é tóxico. Então, por isso que muitas vezes a pessoa... Isso, lá para frente, a gente fala alguma coisa sobre isso. Viroses, por exemplo. Com paracetamol, a pessoa morre intoxicada. O fígado intoxica e mata, né? Bom, por último, nós vamos falar na reação idiosincrática. O que é essa reação? Ela é a mais grave de todas, dentro daquelas reações adversas. Lembra que eu falei 1, 2, 3, essa é a quarta. A idiosincrática, você não sabe em quem vai dar, porque ela tem origem genética. Você não sabe se você vai ter aquela reação ou não. Então, quando eu voltei da Espanha em 1991, estava no auge que a dipirona não deveria ser usada, porque houve um trabalho em vários países lá, mostrando que ela, a cada 1 milhão de pessoas que usava dipirona, 5 morriam por causa de uma reação chamada agranulocitose. O que é a granulocitose? O sangue tem aqueles glóbulos brancos, né? Brancos, vermelho, plaqueta. A granulocitose
são os glóbulos brancos do sangue que faz a primeira linha de defesa contra o invasor. E você não sendo destruído esses glóbulos brancos, você não tem a linha de defesa, você vai morrer qualquer infecçãozinha barata, tá? Só que com o tempo, o pessoal chegou à conclusão que acontece sim. Tem gente que fala assim, 5 em milhão, isso não é nada. Não é nada se um desses 5 não for seu parente, né? Porque se for parente seu, ele vai virar 100%, né? Então a gente tem que pensar, né? Igual o Renato Russo falava, né? A gente tem que viver como se não houvesse amanhã, né? Então, você tem que pensar naquela pessoa que está lá, sempre. Então, olha bem, a reação idiosincrática, ela tem alguns medicamentos que são inerentes ao uso dela, e quando a gente sabe disso, nós só vamos usar esse medicamento em último caso, ok? Tudo bem? Esse episódio fica por aqui. Um abraço para todos, até o próximo, tá bom? Obrigado.